Boa noite a todos que estão assistindo essa apresentação. Eu quero desejar as boas-vindas a todos ao Centro Espírita Ceareiros de Jesus, nessa fase difícil que a gente vem passando, de isolamento social. O centro está disponibilizando essas lives para manter a proximidade, mesmo que de forma virtual, com todos os seus participantes. O meu nome é Anderson, eu sou um dos participantes do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e quero agradecer a oportunidade de estar aqui para fazer essa apresentação para vocês, trazer essa mensagem e que a gente consiga transmitir aí palavras de conforto, palavras de fé e principalmente de coragem na fé. Convido a todos para que a gente, antes de darmos início ao tema especificamente, a gente fazer uma palestra, uma prece. Vamos fechar os olhos da matéria, vamos abrir os olhos do Espírito, elevar o nosso pensamento a Deus, todos juntos, numa irmanação de amor, de caridade, visualizando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo pela vida em primeiro lugar, por estarmos aqui com saúde, com disposição, com vontade, com fé e esperança para trazermos essa mensagem a todos. Então, em primeiro lugar, os nossos agradecimentos a Deus o Pai e Jesus nosso Mestre e todos os seus emissários, ora presente, ora nos ajudando, nos instruindo. Aproveitar a oportunidade e humildemente pedir a Deus, a Jesus e a todos os seus colaboradores para que derrame as suas bênçãos sobre toda a humanidade nesse momento difícil que estamos passando, nesse desafio de vencer este obstáculo da enfermidade que assola o mundo todo, mas que ao mesmo tempo tem a sua finalidade pedagógica no sentido de acelerar a nossa evolução. Que Deus o Pai, Jesus o Mestre esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. No dia de hoje nós está nos reservado e nos apresentou o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, cujo título é o seguinte: Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu acho necessário, acho importante a gente fazer aí tentar esclarecer as palavras figuradas de Jesus, a metáfora, né? Para entender, primeiramente, o título do capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A candeia, na verdade, é aquilo que nós conhecemos como lamparina. Mesmo os mais jovens aí, acho que já conhecem a lamparina, né? Acho que conheceram a lamparina, que é um instrumento de iluminação doméstica, de ambiente, antigo. Tem um combustível dentro de um recipiente e um pavio que, ao sugar esse combustível do recipiente, acende uma chama e ilumina o ambiente. Então é a lamparina, naquela época chamada de candeia. E o alqueire é um cesto para medida na época, não é esse alqueire que nós temos hoje aqui de medida de superfície, de terra. O alqueire da época era um recipiente, um cesto bem fechado, porque usava para medir grãos cereais. Então, para não vazar os grãos de cereais, era bem fechadinho. Se você colocasse a candeia acesa e o alqueire em cima, logicamente a luz não ia se espargir pelo ambiente e o ambiente ficaria escuro. Então, o conselho de Jesus é que
a candeia fosse colocada no candeeiro. O candeeiro era um suporte para a candeia num ambiente, num local alto do ambiente, onde a sua luz espargia por todo o ambiente, iluminava todo o ambiente. As residências na época consta que era praticamente de uma sala só, né? E então essa candeeira no alto iluminava todos. Mas isso aí fisicamente. Agora, através da metáfora, o que Jesus queria dizer, por exemplo, com a luz? A luz é aquilo que traz a verdade. Se tudo estiver escuro no ambiente, eu não sei quem está no ambiente, eu não sei o que está no ambiente, né? Eu não sei a disposição dos móveis, dos utensílios que estão no ambiente. Se eu caminhar por esse ambiente, eu posso tropeçar, eu posso sofrer acidente. E a luz, ela ilumina, ela traz a luz, traz a verdade daquilo que está dentro do ambiente. Por isso que a candeia tem que ficar no alto. E assim nós temos que fazer com a verdade. Trazer a verdade para que todos conheçam, para que todos saibam onde está pisando. E é nesse sentido, então, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ilumine a todos com a sua verdade, com a fé, com a esperança. Mas nós vamos tratar mais especificamente, dentro desse capítulo, dos itens 13 a 16, que o título é Coragem da Fé. Coragem da Fé. Também vamos tentar entender melhor o que significa essa coragem da fé. Na verdade, a mensagem de Jesus está no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. E diz o seguinte, em Mateus 10, 32, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. E em Lucas 9, 26, está assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nós vamos depois analisar com um pouquinho mais de propriedade essas palavras de Jesus. Vamos definir alguns termos aí para a gente começar a entender melhor. A coragem, segundo o dicionário Aurélio, diz o seguinte: o que quer dizer a palavra coragem? Então nós temos coragem da fé, né? Então a coragem, ausência de medo diante de riscos ou do perigo, bravura e valentia. Muito bem. Bravura e valentia não é no sentido de violência. Bravura e valentia no sentido de vontade determinada. Então eu tenho vontade e eu vou praticar a ação. No nosso caso, boa ação. Se eu tenho uma ação para praticar, se eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho que ter vontade efetiva, coragem para ir à luta. Também força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, que seria a confiança. Eu preciso confiar que eu tenho força, que eu sou capaz, que Deus me colocou os instrumentos que eu necessito para realizar a tarefa. Então, eu preciso ter confiança. Coragem também é a capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. É perseverança. Eu preciso ir à luta e não posso esmorecer. Então eu preciso ter vontade e perseverar apesar das dificuldades, que a vitória virá. Tudo isso nós podemos relacionar com os momentos que nós estamos vivendo. Então é a fé que nós precisamos ter nesse momento, imbuída de coragem, revestida dessa coragem para enfrentar essa dificuldade que nós estamos passando com a pandemia mundial. A coragem também é uma característica da pessoa de bom caráter que se diz hombridade.
Então a coragem tem que estar revestida com a hombridade. Ambas se confundem com a seriedade, né? E é o cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, é a determinação. Eu determino que vou à luta, que vou realizar a tarefa, que vou cumprir a missão e vou em frente e nada me desvia desse propósito, né? E agora, o que quer dizer a fé segundo o dicionário Aurélio? A fé é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade, é uma crença. Abstrato, então, é uma convicção em algo abstrato. Se abstrato é aquilo que não é material, que eu não posso pegar, que eu não posso manipular através dos meus 5 sentidos. É uma mensagem, é algo, como a palavra diz, abstrata, que eu posso sentir, mas eu não posso pegar, eu não posso manipular. Se eu acredito naquilo firmemente, ele passa a ser uma verdade. Então isso é a fé. E aí passa a ser uma crença. Aí vem o Espiritismo, né? Vem o Espiritismo ao longo da história, depois do Mestre Jesus. E Kardec, na codificação do Espiritismo, vem falar na fé raciocinada. Porque simplesmente uma fé cega, eu acredito porque Jesus falou. Se Jesus falou, está falado. Mas a gente precisa ter um pouco mais de discernimento do porquê que a gente acredita. Porque Jesus não só falou, Jesus exemplificou. E através desses exemplos é que nós temos que buscar a razão para ter a fé verdadeira, a fé com coragem, com determinação, né, com todos aqueles itens da coragem, e revestida finalmente com a razão, que é o que Kardec nos trouxe de diferencial nessa mensagem rediviva do Cristo, de Jesus. Então, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Assim nos aconselhou Kardec a encararmos a fé dessa maneira, e não a fé pura e simplesmente porque alguém disse, porque eu li, está escrito, e nós precisamos passá-la pelo crivo da razão. Ela precisa fazer sentido racional para a gente, para nós realmente podermos acreditar e isso ter um valor importante para a gente, significativo para a gente. Agora, voltando na mensagem de Jesus, né? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, confessar é você dar testemunho de que você acredita na mensagem de Jesus. Você confessa que a mensagem de Jesus, para você, para mim, a mensagem de Jesus é verdadeira. Muito bem. Se eu levar isso comigo, então Jesus também nos reconhecerá e nos confessará diante do Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus, né? E então não está na terra. O Pai que está no céu significa a vida real. A vida da matéria é um palco, ela é uma encenação, é uma escola que a gente passa temporariamente
fazendo um estágio para nos prepararmos para a vida eterna, que é a vida do Espírito, que é o plano espiritual, que Jesus chamava dos céus. É onde está Deus, onde está o Criador de todo o universo, e ali as coisas são eternas, as suas leis são eternas, né? O amor ali é um amor incondicional, é um amor verdadeiro, a verdade ali é a verdade absoluta. Então, se nós seguirmos a mensagem de Jesus, que veio à Terra, entre os homens, para trazer essa mensagem da vida verdadeira, que é a vida espiritual, ele vai nos reconhecer nesse plano espiritual que é da vida verdadeira. Agora, se a gente esquecer Jesus aqui na Terra, nessa escola que estamos para nos prepararmos para vivermos bem a vida eterna, a vida futura, a gente não reconhecer a mensagem que o Cristo nos trouxe e nos cairmos nas tentações da vida terrena, da vida ilusória, passageira, da matéria, dos prazeres da matéria, obviamente não é porque Jesus quer nos castigar, ele não terá como nos reconhecer perante o mundo verdadeiro, perante o mundo espiritual. Obviamente teremos que continuar, voltar à reencarnação e fazer todo o processo novamente até o dia que a gente reconhecer a mensagem de Jesus como verdade e como aquilo que vai nos conduzir para a vida eterna. Que somos eternos, para a vida do Espírito, e o Espírito é eterno, né? E em Lucas, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória. Filho do Homem é outra denominação que Jesus se deu em várias passagens da Bíblia, do Evangelho de Jesus, dizendo dizendo Filho do Homem, né? O Filho do Homem, na verdade, quer dizer Jesus, um espírito puro, que não precisava mais se tornar homem terreno. Ele veio aqui para, com todo o seu amor, na sua condição de governante supremo do espiritual do planeta, mostrar aos homens que, como homem, é possível praticar o amor, a caridade, a verdade e a justiça, mesmo como homem. Porque Jesus viveu como homem e, como tal, todos os instantes, os segundos de sua vida foram dedicados a esse trabalho pedagógico de nos ensinar, de nos exemplificar que é possível. Então, isso é o Filho do Homem. É aquele que, embora sendo espírito puro, nasceu aqui como homem, nasceu do homem, viveu como homem, e é possível viver dentro da lei de justiça, de amor e de caridade, mesmo sendo homem. Se a gente se envergonhar disso, o que é se envergonhar disso? Você se envergonha daquilo que você considera errado, daquilo que não é certo. Se eu considerar que os exemplos do Cristo são tolos, causam vergonha para quem pratica, amar a todos, amar aquele que está na sarjeta, socorrer os necessitados, são coisas tolas, eu posso me envergonhar de ser assim. E aí Jesus não poderá fazer nada. Quando voltar na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Esse voltar na sua glória é quando a mensagem de Jesus estiver
comandando o nosso planeta, já no seu estado de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando. E passando agora, nesse momento, diversas situações típicas dessa regeneração, que está nos acelerando para caminharmos cada dia com mais certeza para esse mundo de regeneração, que é a volta da mensagem de Jesus entre os homens. Não Jesus físico, mas todo o aparato, a instrumentação que Jesus nos deu para vivermos bem, vivermos em paz e vivermos felizes, é que será a volta na sua glória, nesse mundo de regeneração. Ele, se nós nos envergonharmos dele, ele também terá que se envergonhar de nós. Não haverá possibilidade de nos aceitar. Nós não poderemos, nessa situação, não faremos jus a essa vida num planeta de regeneração. Então, é por aí que a gente tem que entender, eu creio, essa coragem da fé, né? É ter Jesus como modelo, segui-lo e não ter medo e não ter vergonha. Todos os instantes de nossa vida, a mensagem de Jesus tem que estar presente em nossas ações e nós temos que orar e vigiar para que essa mensagem não fuja das nossas ações, do nosso dia a dia. Encerrando então a nossa mensagem de hoje, nós vamos fazer uma prece final. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre, a todos os emissários espirituais que nos acompanham nesse momento, que nos instruem, nos auxiliam. Agradecer essa oportunidade que tivemos de compartilhar a mensagem de Jesus dentro dos princípios do Espiritismo, que é a palavra de Jesus rediviva para os nossos tempos atuais, para nosso enfrentamento das dificuldades, principalmente nesse momento de pandemia mundial que a gente vem vivendo. É o momento de nós termos coragem da fé, acreditar firmemente nas palavras do Mestre e seguirmos em frente sem medo e sem vergonha. Que assim seja. Quero aproveitar a oportunidade também de deixar uma mensagem aqui a todos os nossos espectadores aí para que sigam as orientações dos responsáveis pela saúde, das autoridades de saúde em relação a essa pandemia, façam a sua parte, se higienizando adequadamente. Todas as orientações estão aí nas mídias, em todos os canais de informações, né? Usando os álcools em gel, lavando a mão constantemente, usando a máscara e, se possível, se puder, ficar em casa para que a gente evite o máximo a disseminação desse vírus e a gente chegue o mais logo possível ao final de tudo isso. E até uma próxima oportunidade, uma próxima live. Muito obrigado.